Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de novembro, nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Uma das festas mais belas, uma das festas mais luminosas do ano litúrgico. Essa celebração, ela nos coloca diante de um mistério da nossa fé, que é o chamado à santidade. Deus chama cada um de nós, cada homem e mulher, a ser santo. Esse é um chamado, uma vocação intrínseca à nossa existência. Depois do chamado à vida, o nosso segundo chamado, enquanto ser humano, é a santidade. Não apenas os heróis da fé, que nós veneramos nas imagens e nas páginas da história, mas cada homem e mulher, que pelo batismo se torna filho de Deus e templo do Espírito Santo. As leituras de hoje, a primeira e a segunda leitura, são bem claras, quando traz a universalidade do chamado à santidade e a graça do chamado à santidade a partir do batismo. Ou seja, o chamado não é para um grupo de pessoas específica ou exclusivista, mas é para todos. Deus quer que todos os seus filhos, todos aqueles que recebem a graça do batismo, sobretudo, sejam santos. É um chamado e é uma vocação de todos nós. A visão de São João no Apocalipse, que nós escutamos na primeira leitura, nos conduz à contemplação da igreja triunfante, aquelas pessoas que já estão no céu. Essa é a imagem que é apresentada para nós na leitura. Uma multidão imensa que ninguém podia contar, vai nos dizer o versículo 7, uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, o autor sagrado, ele quer nos mostrar, a partir desse versículo, que a santidade é universal, que ela não é reservada a um grupo privilegiado, mas é um caminho aberto para todos. Todas as pessoas, independente da sua origem, do seu povo, da sua tribo, da sua língua, da sua nação. São homens e mulheres que viveram a sua fé na simplicidade, na luta diária, na fidelidade silenciosa. Muitos deles são santos que os nomes nós não conhecemos e nem conheceremos, mas são preciosos aos olhos de Deus. Nesse dia que nós celebramos todos os santos, nós celebramos de fato todos, tanto os santos que se encontram nos livros, nas imagens, no altar, no presbitério, que tem o seu dia específico para ser celebrado, mas de modo ainda mais especial hoje, nós celebramos os santos anônimos, os santos silenciosos, que os nomes foram apagados na história, e que talvez nunca foram escritos em nenhum livro, mas estão escritos no coração de Deus. Deus conhece a santidade de cada um. E no céu, eles contemplam a Deus e também intercedem por nós. Então esse é um mistério também que nós celebramos, a santidade dos santos anônimos, que nós não conhecemos. A segunda leitura vai nos ensinar que a santidade, ela nasce da graça. Ela cresce na fé e ela se manifesta na caridade. Ou seja, ela nasce na graça de Deus, que torna cada um de nós filho de Deus pelo batismo. Ela cresce no exercício da fé e ela se manifesta, ela frutifica na caridade, nos nossos atos de caridade. São João, nessa mesma segunda leitura, ele nos lembra com ternura, no versículo 1 vai dizer: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Então, a graça de ser filho, de ter Deus como nosso Pai, é um grande presente amoroso de um Pai que tem um coração que nos ama e nos dá essa graça, esse presente, que é a filiação divina. Nós somos santos porque pertencemos a Deus. Nós somos destinados, por esse pertencimento, à plenitude e não ao fracasso. Esse é o sonho de Deus para cada um, a plenitude, que é a santidade. E São João ainda nessa carta vai acrescentar: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? A santidade é uma caminhada, é um crescimento, é uma jornada, é um processo que se realiza no tempo e se consuma na eternidade. Ou seja, essa vocação que Deus nos dá, o pontapé inicial é a filiação de Deus, mas cada um de nós deve se fazer dócil, deve deixar que Deus molde em nós, forje em nós a graça da santidade. Ou seja, nós devemos buscar viver, segundo o mandamento de Deus, uma vida virtuosa,
que é difícil, mas é um moldar de Deus. É justamente essa caminhada que nós fazemos no tempo e na história e que se concretiza, se finaliza, se consuma na eternidade, que é o céu, que é o destino de todos os santos. No Evangelho, Jesus ele nos apresenta o caminho da santidade, um roteiro, vamos dizer assim, que são as bem-aventuranças. Elas são um programa de vida, um retrato do próprio Cristo. As bem-aventuranças é o que Jesus é. Quem vive as bem-aventuranças se configura a Jesus, ou seja, quem busca viver e põe em prática uma vida virtuosa, vive as bem-aventuranças, ele se assemelha a Jesus, se configura a Jesus, porque essas mesmas bem-aventuranças são a imagem dele, são o que ele mesmo foi. Desse modo, as bem-aventuranças elas são o retrato dos santos e santas, e ao mesmo tempo são uma rota espiritual, porque o santo e a santa é aquele que se configurou a Jesus, então aquele que viveu a bem-aventurança também se assemelha a ele. Por isso que os santos são para nós modelos e exemplos, porque são pessoas que viveram no século, nas diversas realidades, como nós sabemos, religiosos, religiosas, pais de família, jovens, crianças, e se assemelharam a Jesus por uma vida reta, por uma vida virtuosa e assim uma vida santa. Desse modo, a santidade, a igreja nos ensina, deve ser vivida no cotidiano, na família que persevera no amor, no profissional honesto, no jovem que luta pela pureza, no idoso que oferece a sua dor em união a Jesus Cristo. Todos devemos viver a santidade, é um convite para todos. No sacerdote que se oferece pelo seu rebanho, no cristão que promove a justiça e a paz, como diz Jesus. Talvez, cada um que se encontra hoje aqui nessa igreja, todos nós, talvez nós nunca tenhamos uma estátua numa igreja. Porém, a santidade ela não se revela apenas dessa forma, mas ela é escrita nos gestos de amor que Deus conhece, mesmo no segredo, Deus conhece os nossos gestos de amor e de caridade. Deus conhece cada nome, cada lágrima, cada sacrifício que nós realizamos para cumprir a vontade dEle. Então, mesmo que nós não tenhamos uma imagem ou nosso nome escrito em um livro da igreja, nós podemos ser santos tal qual os que foram reconhecidos. Celebrar todos os santos é reconhecer essa verdade consoladora. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Há uma multidão que já chegou lá, que alcançou, e essa multidão intercede por nós, como nós vimos na primeira leitura. Eles provam que é possível viver no mundo sem ser do mundo. Caminham na nossa frente e nos encorajam a não desanimar. Como eu acabei de dizer, são modelos, são exemplos, são pessoas como nós somos, que viveram uma vida que para nós é uma prova de que é possível. Nós também podemos. Também podemos alcançar a santidade. Que a partir dessa liturgia, daquilo que nós escutamos e, sobretudo, daquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração, Ele que também nós recebemos no batismo, e pela intercessão da Virgem Maria, ela que é toda santa, pela intercessão de cada um dos santos de nossa devoção, aqueles santos que nós estudamos, rezamos, temos devoção, cada um interceda por nós, para que um dia, pela misericórdia divina, possamos unir a nossa voz aquele cântico eterno diante do Cordeiro na grande liturgia celestial, que nós possamos também alcançar o céu, que nós possamos também sermos santos, nos unirmos a esses coros celestes, na graça de Deus, pela força e a condução do Espírito Santo.